A paz do Senhor Jesus, a todos os amados do Pai Celestial, uma gloriosa tarde de domingo a todos os amados. Que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa continuar aí no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Se você ainda não a tem, como eu sempre digo, é bem simples, é só receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Amados, hoje, dia 13 de dezembro de 2020, vamos estar terminando o livro de Ezequiel. Vamos ler o 46 e o 47 agora, nessa primeira leitura. E na segunda leitura a gente termina de ler o Ezequiel e vai ler o capítulo 1 de Daniel. E dependendo dos minutos a gente lê também o capítulo 2, para a gente adiantar bem a nossa leitura. Capítulo 46, ele está sem um cabeçalho, por quê? Porque ele é o mesmo tópico do 45, que vai falar sobre a repartição da terra, o lugar santo. Então aqui é uma continuação. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até à tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa pelo carneiro, e pelo cordeiro a oferta de manjares será o que puder dar. E de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar. E de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs o prepararás.
e, juntamente com ele, prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs. A sexta parte de um efa de azeite, a terça parte de um hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite, todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então, tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado. Isso, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, às câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar em ambos os lados, para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Vou dar uma pausa aqui, porque aqui até no domingo é complicado. Só um minutinho, tá? Voltando aqui, continuação, versículo 21. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar às 4 esquinas do átrio. E eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida, e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4. E havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Então aqui, amados, terminamos o capítulo 46. Vamos começar o 47, que traz como tópico a torrente das águas purificadoras. Eu gosto muito desse capítulo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, e pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar,
porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão, para a dar a vossos pais. Assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon. Parece que é Eblon, mas não é. Etlon. Até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Ramate, e a cidade de Haser Haticom, que está junto ao termo de Haurã. E o termo desde o mar será Hazer Enon, no termo de Damasco. E na direção do norte está o termo de Ramate. Esse será o termo do norte. E o termo do oriente entre Haurã e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel. Será o Jordão, desde o termo do norte até ao mar do oriente, medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que
Na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. A gente acha tão interessante aqui Deus cuidando dos estrangeiros que saíram com o povo de Israel lá do Egito. Deus não desamparou esses estrangeiros. Nós também somos estrangeiros em terra estranha, aqui nessa terra. Tantas coisas passamos difícil, né? Dificuldade, tanta dificuldade nessa vida. Mas o Senhor é conosco, amados. Ele não nos desampara. A palavra diz que Ele não desampara o órfão, e nem a viúva, e nem o estrangeiro. E nós somos estrangeiros em terra estranha, mas o Senhor é conosco. Vá em frente, em nome do Senhor. Amados, agora na segunda leitura, vamos estar lendo Ezequiel 48, que é o último capítulo, não é? Eu deixei para terminar o Esther primeiro, para depois a gente fechar esse livro de Ezequiel. E já lê também Daniel, capítulo 1, que é um capítulo um pouco mais curto. Eu estive olhando, o capítulo 1 ele tem 21 versículos, porém o capítulo 2 ele tem 49 versículos e bem extensos. Então, de repente, a gente vai deixar o 2 para ler somente o capítulo 2 na última leitura. Então, até daqui a pouco, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê forças nessa reta final da igreja aqui na terra. Amém? Até lá, até daqui a pouco.